Ok, então vamos lá. Novamente, boa noite a todos e Boa noite. todas. E vamos, então, aqui falar sobre esse tema que eu chamei provocatoriamente aqui de emocione-se, porque como nós estamos vivendo uma época onde a inteligência artificial está chegando avassaladoramente em todos os campos do conhecimento, e especialmente na fotografia, né? Com esse desenvolvimento de uma velocidade impressionante, como nada que eu pude presenciar em todos os meus anos de fotografia, teve uma rapidez tão grande na evolução das tecnologias, né? E isso quase que é um pouco causa um certo distúrbio, porque você hoje você vê uma notícia, você vai começar a entender o negócio, se você deixar para a semana que vem, aquilo já está velho, já mudou. Então, é um negócio assim que então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos surfando uma onda de alguma coisa que está nos levando para não se sabe onde, né, porque muito desse barulho que se faz em torno à inteligência artificial é simplesmente, um barulho, mas não se pode negar a importância e as possibilidades que isso está abrindo, porque os investimentos são absolutamente gigantescos, assim, né. Como, curiosamente, né, a gente fala tanto dessa nova possibilidade, dessa nova era onde as máquinas fazem todo o trabalho, mas no fundo, quem trouxe isso à tona foi uma pequena empresa que chamava OpenAI, né, que criou o ChatGPT, e que, abriu, não sei, assim, as portas para um universo aonde todas as grandes big techs, né, tipo assim, a Microsoft em primeiro lugar, que investiu, sei lá, 10 bilhões de dólares só nessa empresa para poder usar a tecnologia deles, a Apple, o Google, todo mundo correndo atrás. Pelo amor de Deus, também temos que ter o nosso sistema, nós também temos que ter uma plataforma de inteligência artificial. Enfim, hoje, o que está acontecendo na fotografia, a evolução dessa criação de imagem, vamos chamar assim, sintética, ela evoluiu com uma rapidez tão impressionante que, em um ano, quer dizer, do começo do ano passado para agora, a gente vê uma diferença abissal na qualidade dos resultados. Mas o que que é a fotografia, né? Então, eu fico assim, a gente que vem de uma formação de imagem e tal, não sei o que que acontece então? Agora ninguém mais precisa saber nada, não precisa conhecer filme, não precisa conhecer arte, não precisa conhecer porque a inteligência artificial faz tudo sozinha? Não, absolutamente não. Quer dizer, isso o que que acontece? A inteligência artificial, ela vem como um resultado natural de você ter um instrumento para manipulação de uma quantidade de dados que ninguém mais humanamente tem condição de manipular. Ou seja, estou dizendo assim, vocês sabem que diariamente são postadas centenas de milhões de imagens no Instagram. Eh, no YouTube serão dezenas ou centenas de milhares de filmes, não sei quanto por dia, né? Quem é que pode lidar com uma quantidade de informação como essa, né? Se a gente tivesse que só uma pessoa ver as imagens que foram postadas no Instagram hoje, talvez se demorasse 6 meses para ver tudo isso. Então, só sistemas muito sofisticados de manipulação de dados podem lidar com isso de uma maneira rápida o suficiente para que você possa fazer uma pesquisa e achar as coisas. Agora, todo esse processo de busca e indexação, tal, é uma coisa que envolve grandes investimentos, né? Não porque justamente, como você já deve ter visto, né, existe uma questão de aprendizado de máquina. Então, a máquina tem que entender como ela vai lidar com essa massa de informação e construir, a partir disso, um texto, uma imagem, alguma coisa assim. As possibilidades são infinitas, está tudo em aberto.
Só que eu me interesso por isso, acho que a gente não pode esquecer, mas também não quero concentrar minha atenção nisso, porque eu acho que o que nos faz criadores e o que nos faz fotógrafos não é isso. Isso é algo a mais que vai somar. Então, pensando nisso, justamente, o que eu quero ressaltar aqui hoje, assim, como o que, que pode ser por que que ainda vale a pena fazer fotografia? Onde é que está o lugar da fotografia nesse mundo onde se criam imagens que não precisam mais de máquina fotográfica, né? Então, eu resolvi, porque como é um momento onde tudo está acontecendo de maneira muito veloz e muito conturbada, também resolvi juntar as últimas coisas que aconteceram aqui na minha vida e eu, nesse fim de semana, fui rever esse filme maravilhoso do Fellini, que ilustra aqui essa capa. E ele vai ser um pouco um tema para a gente começar a conversar sobre isso, né? Eh, Antes de mais nada, como eu já fiz antes, tentando, quer dizer, conceituar a fotografia com relação à inteligência artificial, eu acho que nós estamos, como fotógrafos, né, inseridos dentro do mundo da imagem, né? Então, assim como a fotografia ela se distingue da inteligência artificial porque é ligada necessariamente à realidade. Uma fotografia se faz com uma objetiva que capta, através da luz, uma determinada realidade. É indissolúvel da realidade, né? A fotografia. Enquanto que a inteligência artificial ela trabalha com essa massa de dados gigantesca e vai buscar lá referências relativas a um texto que nós escrevemos, que é o prompt, né? Então, eu considero as imagens de inteligência artificial como ilustrações, né? Elas ilustram uma ideia. Elas vêm criar uma imagem que parte de uma descrição, né? Agora, para alargar esse conceito, né? Então, eu sempre vou, eu gosto muito na necessidade de conceituar as coisas, vou sempre para o dicionário ou para a Wikipédia, porque eu acho que ali você acha assim uma definição das coisas. Então, a imagem do latim, né, grego, imago, significa a representação pessoal de uma pessoa, de um objeto. Mas isso pode ser ampliado, né? Porque em grego antigo, né, isso aqui é da Wikipédia, né? O termo imago corresponde ao termo eidos, uma raiz etimológica da ideia cujo conceito foi desenvolvido por Platão. Então, vejam bem, o que antecede a imagem é uma ideia, é interessante isso, né? Porque ideia e imagem, né? Você, daí que vem o termo imaginar, né? O imaginar é você ter a ideia de uma imagem. Na teoria de Platão, que é o idealismo, se considerava a ideia da coisa, a sua imagem, como sendo uma projeção da mente. Nesse sentido, a gente pode imaginar que a inteligência artificial é uma imagem que corresponde perfeitamente a essa definição, né? Que é uma projeção da mente. Assim como, de certa forma, a fotografia, porque para mim, sempre foi muito claro que, mesmo quando a gente fotografa alguma coisa real, assim, né, quer dizer, sempre real, né? Mas eu digo assim, alguma coisa que se possa considerar como cotidiano, etc. Nós estamos ali naquele recorte que nós fazemos, né, naquele momento de fotografar, projetando uma ideia nossa sobre o mundo, e usando aquela imagem, né, para criar uma observação, para criar um comentário, para criar uma ideia sobre aquilo que está acontecendo ali, mas é uma apropriação, né? E ainda, por último, Aristóteles considerava a imagem como sendo uma aquisição pelos sentidos, uma representação mental de um objeto real que fundamentando essa teoria, fundando a teoria do realismo, né? Então, realismo e idealismo são duas ideias muito antigas, né? Que vêm, de certa forma, se confrontando há milênios, né? Até hoje tem, digamos, uma polêmica em torno dessas duas ideias, né?
Continuando aqui, né, nessa definição da Wikipedia, eh, a imagem, né, se declina em comunicação visual no mundo de hoje. Artes visuais, design, desenho, ilustração, fotografia, cinema, vídeo, televisão, imagem digital. Tudo isso é imagem do nosso mundo contemporâneo, né? Só que agora surgiu uma outra imagem, que é a imagem sintética, que é a imagem da inteligência artificial. Essa imagem está ocupando um espaço tão grande que parece que ela eclipsa um pouco todo o outro mundo da imagem para se tornar assim um tema recorrente e onipresente, né? Hã, Hoje, a plataforma mais, digamos assim, avançada na criação de imagens, sintéticas ou imagens com inteligência artificial, né, é o Midjourney, né. Sem dúvida nenhuma, é aquela que está mais, à frente de todas. Eu, hã, tenho, assinado uma publicação que o Midjourney faz, que são revistas. É curioso esse fato, né, de que uma plataforma que lida com conteúdo nitidamente e assim, especializadamente digital e, digamos assim, virtual, né, como a imagem, hã, sintética, né, com uma imagem criada através de prompts, só, publica uma revista mensal, aonde eles colocam uma escolha de, das imagens que foram mais, as pessoas colocam lá, votam, né, pelas imagens, né. Então aquelas que são mais votadas, eles colocam na revista. E é interessante porque a revista vai, se tornando uma espécie de, hã, como é que eu posso dizer assim, resumo daquilo que foi feito nesse período. Então esses 2 chegaram juntos aqui, né, um é o número 7 e o número 8, que ainda são. Eu fiz aqui um pequeno vídeo folheando aqui para vocês. O número 7 e o número 8 ainda estão na versão 5.2 do Midjourney, que é a versão que está sendo substituída pela 6. Só que a 6 ainda está numa versão alfa, né, que eles chamam, então eles não estão imprimindo na revista. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, hã, da qualidade e do tipo de imagem que está sendo produzida, nessa que é a plataforma mais, difusa, mais importante de produção de imagem com um caráter quase fotográfico, né. Então algumas você identifica perfeitamente que são ilustrações, desenhos, né. Eles colocam também algumas entrevistas com, artistas que estão trabalhando com a tecnologia da plataforma, né. Mas a qualidade das imagens tem, crescido, assim, de uma maneira impressionante e muito rapidamente, né, como eu estava comentando no começo. Então vocês agora, quando eu olho essas imagens, assim, ainda que algumas são mais interessantes ou menos, o que é interessante da revista é que mas que na plataforma mesmo do Midjourney, no Discord também vocês podem ver, é que cada imagem tem embaixo escrito o prompt que foi usado para criar. Então, você, se copiar esse prompt, entrar no Midjourney, você não vai ter essa imagem igual a que você está vendo. Isso aqui é uma coisa interessante da inteligência artificial, porque, hã, mesmo que a descrição seja absolutamente idêntica, você nunca vai ter 2 vezes a mesma imagem igual. Porque, a base de dados é enorme, e não é que o conteúdo é construído de maneira aleatória, mas, do ponto de vista do mecanismo de busca e do algoritmo, uma coisa meio que vale outra, que não é assim para a gente, né. A versão 6.0, a versão 6 do Midjourney, que está, como eu disse, já está disponível, no site, ela, resolve bastante essa questão do entendimento que a máquina tem com a gente. Então, se você ó, essa última imagem aqui do número 7,
o prompt dela é assim, ó, Moebius ilustrando o Midjourney, que é um grande ilustrador, né, francês, Moebius, né, grande, muito conhecido de quem conhece história em quadrinhos, né? Eu tenho quase todos os livros dele. E, e ali é uma construção com a ideia do traço tal do Moebius, né? Esse aqui é o número 8. Ainda feito com a versão 5.2, aqui no começo traz umas imagens um pouco mais etéreas, assim. Achei interessante aqui uma coisa de movimento que vai aparecer daqui a pouquinho. Aqui, ó, que é bastante fotográfico, né? Eu repito, assim, por mais que a gente possa achar ainda que isso é um pouco artificial, provavelmente no final desse ano a gente, mesmo profissionais experientes, vão ter uma certa dificuldade de discernir se uma imagem é fotográfica ou não. Então, o que acontece? Não vamos mais precisar de máquina fotográfica? Não, não creio, absolutamente. Eu creio que a gente vai usar essa tecnologia como algo complementar, né? Porque, de certa forma, aqui a gente tem que reconhecer que essas imagens elas podem resolver uma série de problemas, por exemplo, relativos à publicidade. São imagens, algumas dessas imagens, se a gente tivesse que produzir fotograficamente, custaria muito caro, seria complexo. Algumas nem daria, porque são, digo assim, aquelas mais de fantasia, assim, né? Seriam um pouco difíceis, e uma coisa destinada a mega produções. Mas, então, resolve-se muito bem muitos problemas. Então, o que eu acho, assim, desde o começo, é que o fato de existir um sistema de produção de imagem como esse quase que pede uma definição mais clara para a gente mesmo, que faz fotografia, do que seja a fotografia, né? Eu, digamos, desde o ano passado, já fiz várias lives falando disso e mostrei até para quem pôde ver um trabalho que eu fiz em 1996, que justamente questionava esse limite, né, já naquela época, né, entre o que era ilustração e o que é fotografia, né? Agora, começando por aqui, que é uma imagem assim realizada sem a participação de câmeras, em alguns casos ela é bastante impressionante, né? Como resultado, que parece uma imagem fotográfica, né? A gente vai passar por uma coisa bem mais low-tech para entender um pouquinho que o que se vê aqui é interessante, pode ser um instrumento potente de criação de imagem, é um instrumento potente de criação de imagem, mas ele vai trazer coisas para a fotografia, mas a fotografia é uma outra coisa, porque quando eu olho esse catálogo, essa revista, eu acho interessante, mas não é que me comove, não é que me traz assim não sei, que eu fique muito interessado nessas imagens, porque falta um, uma conexão. Eu acho que é claro que isso é um catálogo, é como se a gente estivesse vendo um catálogo de filmes, mas eh, aqui, quando a gente está nesse universo, né, digamos assim, ampliado, eu queria voltar para aquela lista, porque a fotografia sempre se relacionou com esses outros aspectos da comunicação visual, das artes visuais, né, desenho, ilustração, quer dizer, sempre esteve dentro de um ambiente, né, de um espectro de criação de imagem com suas características próprias. E o que está mais próximo da fotografia é o cinema, né? Sempre esteve mais próximo, até pela
criação, a data onde apareceu o cinema e a fotografia, são momentos históricos, né, semelhantes, praticamente começaram quase que contemporaneamente, né? Só que o cinema tem uma coisa que a fotografia não tem, porque a diferença fundamental da fotografia de cinema é que a fotografia ela congela um momento do tempo e o cinema se desenvolve no tempo, né? Então o cinema tem uma coisa que é hoje chamado assim modernamente de storytelling, mas vou manter esse termo, e creio que seja uma das coisas que mais cria conexão entre a imagem e o espectador, né? Então, aqui é que eu vou começar a falar do filme do Fellini, Noites de Cabiria, 1957, um filme que tem 67 anos, né? E que ainda é incrivelmente emocionante e tocante, mesmo sendo em preto e branco, com esse formato, né? Ainda da janela, um quadro quase quadrado, né? E essa sequência final aqui, sem querer eu dar spoiler para quem não viu, eu digo assim, pode ver do mesmo jeito, entendeu? Porque esse filme, para mim, é absolutamente impressionante, porque ele tem uma força narrativa tão grande, assim, a imagem é tão interessante, os enquadramentos e a expressão dessa atriz, né, a Julieta Mazina, que traz no rosto dela assim uma multiplicidade de sensações e de coisas que você se imagina, um filme sobre uma prostituta, que é Noite de Cabiria. Cabiria, o personagem é uma prostituta que se apaixona e, no fim, sempre se dá mal. E essa sequência final é trágica, porque ela está aqui jogada no chão, porque foi roubada de todo o dinheiro que ela conseguiu na vida dela, vivendo como prostituta, foi levado e ela cai no chão na beira desse lugar que é um abismo que embaixo tem um lago, né? Então a própria configuração geográfica do lugar, vejam bem, né, não é casual, né? Esse lugar ele tem uma força porque antes disso aqui ela estava aqui com um homem, tá? E aí ali naquele momento de você está sentindo que talvez ele empurre ela lá para baixo, o que não acontece. Mas ele vai embora com dinheiro, né? E ela fica ali jogada e dorme e acorda de noite. E aí você tem, embora seja de noite, você tem o reflexo do céu no lago ali que dá uma definição. Ela se levanta e caminha através de um bosque escuro, né? Que é outra imagem muito forte, assim, inconsciente, né? Eu tô falando disso porque a construção da imagem ela tem que ter um sentido, né? Não é por acaso que ela está na beira de um abismo, que embaixo tem um lago, que tem a ver até com o começo da história, né? Que também não vou contar o filme inteiro aqui, mas eh, essa coisa de andar sozinha num lugar escuro, ermo, né? Assim, dá uma ideia de uma solidão, assim, né? E sem nada, né? A vida dela acabou, não tem mais nada, ela vendeu a casa, ela não tinha o que era orgulho da vida dela, né? E sai caminhando e encontra uma estrada. A hora que ela entra nessa estrada e começa a andar, vem um grupo de jovens que estava passando por ali, fazendo uma bagunça, uma festa, tal, não sei o quê, e a circunda, né? Então ela continua caminhando, mas aí tem esses personagens que vão passando em volta, um fala oi para ela, e ela chorando, né, ali naquele desespero, que ela, a última fala dela antes disso é que ela queria, pediu para o cara matar ela, né, porque ela não queria mais viver. Ela sai e começa a olhar a vida, né, em torno a ela. Essa a força dramática, né, dessa imagem, né, de alguém que estava querendo morrer e que se encontra circundada de vida, de juventude, de alegria, ela começa a se transformar. Então,
é muito bonita essa sequência, porque ela vai andando e esses meninos começam a girar em volta com a lambreta e não sei o quê, fazendo música, fazendo bagunça, e ela vai caminhando e vai mudando a expressão. Enquanto ela chora, ela começa a sorrir. E, e até num determinado momento, que é esse aqui, ela olha para a câmera, que é uma coisa que no cinema é absolutamente proibido, né? Quer dizer, você não olha para a câmera diretamente, né? Assim, a não ser porque quando ela olha para a câmera, ela está olhando para você, que é espectador, né? Por isso é que às vezes isso causa um estranhamento, né? Difícil a pessoa, a não ser que seja um documentário, assim, que um ator olhe diretamente para a câmera, né? Então, é um momento, né? E ela continua caminhando, e a coisa que mais me impressionou, que eu não vou conseguir, infelizmente, reproduzir aqui, é que no final a imagem vai fazendo um fade e o filme acaba assim, mas acaba de um jeito que no cinema você vê assim, a imagem escurece toda e fica só o brilho dos olhos dela, como se fosse duas estrelas na noite, assim. É um negócio assim emocionante, maravilhoso, assim, né? Eu acho que quando você esse filme não foi por acaso que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro e ela ganhou a melhor atriz no Festival de Cannes desse ano. Ahn, Então, que eu. Quando a gente fala, por exemplo, de fotografar gente, retrato, direção de modelo, storytelling, não sei o quê, blá, 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 eh, em vez de. O que eu vejo é que hum, falta muitas vezes, faltam referências, né? Que tenham essa força dramática, que tenham essa profundidade, que tenham essa humanidade que seguramente, por que eu estou colocando isso aqui agora? Impossível que uma sequência como essa fosse feita por um sistema qualquer de inteligência artificial, porque isso é profundamente humano, né? Acho que é, essa conjugação de coisas, né? Você ter um diretor com essa capacidade, você ter depois o roteiro desse filme entre os roteiristas, né, que tem Henry Flaiano, que é um cara que veio do neorrealismo, super importante, mas tem o Pier Paolo Pasolini, também são quatro roteiristas, né, o Fellini mesmo, o Pasolini, o Flaiano e um outro que eu não me lembro o nome. A história já é uma história assim muito interessante, muito bem contada, porque todos os personagens são muito reais, assim, sabe? Então, esta realidade, né? Assim, essa é uma imagem que se refere à realidade, é sempre fantasia, mas ela reconstrói uma realidade sensível, profundamente humana, né? Então, o que eu achei interessante também é que eu me lembrei que alguns anos depois, é que eu estou com alguma coisa ligada aqui que está fazendo esses computadores, eles têm tanta coisa. Cadê? Peraí, deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Pronto. Um filme que veio alguns anos depois, muito importante, que é o Blow Up, do Michelangelo Antonioni, de 1966, um filme, assim, para quem faz fotografia, diria obrigatório, no mínimo, porque é a história de um fotógrafo, né? Que um dia, um fotógrafo de moda, cuja inspiração foi o David Bailey, né? Na época, assim, um grande fotógrafo de moda inglês, que sai para fotografar num parque e ele faz uma foto, ele chega no laboratório do estúdio, começa a ampliar, 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 e vê uma pessoa caída atrás dos arbustos. Aí ele volta para esse parque e não encontra a pessoa, mas encontra uma mulher que, enfim,
tudo se desenvolve em torno dessa pessoa misteriosa que estava ali caída, provavelmente foi um crime, um assassinato, alguma coisa assim, e essa mulher com quem ele consegue contato num determinado momento, que entra no estúdio e rouba os negativos. Então, ele fica sem nenhuma evidência mais daquilo que poderia ser um crime, né? Então, ele fica atrás dessa coisa, ele volta, no final do filme, ele volta para o parque para rever o lugar, né? Então, essa sequência final do Blow Up, ela é interessante porque, nesse momento em que ele está ali também, nas suas reflexões, aparece um grupo de jovens num Jeep e tal. Para esse Jeep, vão ali numa quadra de tênis e começam a jogar um jogo imaginário. Olha só que interessante essa ideia, né? Mas, por que eu estou falando disso? Porque quando eu revi As Noites de Cabiria, eu me toquei que possivelmente e provavelmente o Antonioni se inspirou no final de Noites de Cabiria para fazer esse final do Blow Up, porque a construção é assim, tem um personagem sozinho que está ali pessoas, e chega um grupo de jovens e começa. Só que aqui, no caso, ele começa a assistir essa partida imaginária e tal, e aí eles jogam a bola e a bola cai para fora. Aí fica todo mundo olhando para ele e pede para ele buscar. E ele vai, larga a câmera no chão, pega a bola, joga. E nesse momento que ele joga, é como se fosse uma metáfora de que ele também está jogando fora aquela dúvida, aquela angústia, aquele peso que estava acompanhando ele, porque e curiosamente ele não tem nada na mão, né? Ele é só um gesto imaginário, né? Então aí ele joga e vai e pega a câmera de novo e o filme acaba assim com esse plano de helicóptero assim deixando ele pequenininho lá no parque e tal. E quer dizer, é interessante como nada se constrói do nada, né? Na verdade, a história da imagem, né, a evolução da imagem, ela é feita baseando-se naquilo que já aconteceu, né? Então, eu digo assim, como é que a gente pode fazer fotografia sem conhecer a história da imagem? Como é que a gente pode fazer fotografia, criar fotografias num sistema, por exemplo, como o do Midjourney, sem saber precisamente o que você vai dizer para essa máquina, para ela te dar um resultado que tenha sentido, né? Então, na verdade, vai sempre precisar de uma cabeça que utilize os instrumentos de uma forma criativa, original, interessante, né? Então, eu trouxe aqui o Hiroshi Sugimoto, que é um grande fotógrafo japonês, acabou de encerrar uma grande exposição na Hayward Gallery de Londres e eles fizeram uns vídeos que eu achei por acaso e quero trazer aqui dois pequenos para vocês verem o que ele fala do trabalho dele. I'm always interested in how human mind comes to the consciousness, why we are here. This is the most mysterious question I keep thinking, who we are. The seascape was my earliest memories of my childhood. I was amazed, wow, seascape's beautiful. And then I realized, well, I'm here. Who am I? And then my life started from that particular point. I have something in my blood, the memories of earliest human being. I have very strong feeling that seascapes,
the vision must be somehow related to how the human consciousness started. Então, essas seascapes, né, paisagens marinhas que ele chama, ele começou a fazer esse trabalho porque ele um dia se perguntou qual teria sido a imagem que não mudou desde o começo dos tempos no mundo. Então, as florestas mudaram, mas essa paisagem marinha, né? As montanhas mudaram com terremotos, mudanças geológicas, mas o mar e o horizonte talvez sejam os mesmos, seguramente são os mesmos, desde o primeiro homem pré-histórico até hoje, né? Então, ele tem uma sequência de fotos de mar, que é sempre essa linha do horizonte no meio, em situações diversas, horários diversos, lugares diversos, que é ele fez esse trabalho por mais de 30 anos. E você vai dizer, está repetindo a mesma ideia? Não, ele é como se fosse uma meditação. É como se fosse você rever a mesma coisa sempre de um modo novo, diferente, né? Que é uma coisa que é um conceito que vem um pouco do Zen budismo, né? Que eles dizem que a mente Zen é a mente do iniciante, que é aquele que consegue se maravilhar com as coisas, mesmo tendo visto 1000 vezes, olhar como se fosse sempre uma primeira vez, né? Aqui tem um outro pequeno vídeo, vou mostrar para vocês. I never go out with my camera searching for something to hunt. Photography is hunting. But in my case, I always wait till I get my own vision. I have my vision first in my brain, and then make it happen in the actual world. And then as evidence, I'll photograph to confirm my vision. One night, I questioned myself, what if I expose the entire movie? And the answer comes to me as a vision, just a white light, just coming out from this rectangular screens and brilliantly shining. I'm almost blinding myself. This is like a kind of religious feeling, something like in French, sacré, like a pure, holy, simple, kind of spiritual source of the energy. Então, e essa série dos cinemas também é uma série muito famosa. Essas duas são as séries que são mais conhecidas, que deixaram, ele também fez isso por mais de 30 anos. E o que ele faz? Qual é a operação? Ele chega no cinema, deixa a câmera aberta durante o tempo de exposição do filme. Então, a câmera fica, se o filme dura 1h30, a câmera fica aberta 1h30, ele fecha o diafragma. São câmeras grandes, né, com um diafragma que fecha até 64, 128, em que câmeras dessas que a gente usa na mão, nunca se consegue chegar nisso, né? Com um filme de baixa sensibilidade, então você tem uma imagem de grandíssima qualidade e que eles ali dentro têm um filme inteiro. Só que quando você olha é um vazio, porque o filme vai passando e vai queimando a tela e vai deixando aquele branco e vai iluminando todo o teatro, né, o cinema, com esse contraluz lindo, né, que define toda a arquitetura. Então, ele escolheu muitos cinemas históricos, né, com uma arquitetura belíssima e tal. E essa operação também é uma operação quase de repetir o gesto, mas sempre de uma maneira diferente, né? E isso eu acho interessante a gente notar aqui nesses dois pequenos depoimentos que ele faz, qual é a postura do fotógrafo aqui, né?
Ele fala, para mim é uma coisa sagrada, religiosa. Aquilo é uma emanação de uma energia. Quer dizer, por mais não está nem em questão aqui se a gente concorda ou não concorda. Não importa se alguém concorda ou não. O que importa é que a motivação que ele encontra para produzir essas imagens é muito profunda. E isso cria uma, como é que eu posso dizer assim, um sentido profundo para as imagens. Mesmo que isso não esteja escrito, não apareça, né? Essas imagens, no fundo, elas são representações fotográficas, né, que ele vai recortar ali da realidade, de uma ideia, né, de uma ideia que tem a ver com a fotografia, tem a ver com o cinema, tem a ver com a evolução da consciência humana, né? Então, é muito interessante como ele consegue ter essa profundidade, né? Passando para um outro aspecto da fotografia, olha, eu estou fazendo essa digressão toda aqui, como eu disse a vocês, eu estou apresentando aqui uma série de sensações que foi uma confluência, né, de coisas. Também vi nesse fim de semana essa exposição que também está se encerrando. Eu não sou muito bom para dar notícias de aberturas, não, porque sempre, quando for nas exposições, elas estão sempre fechando, né? Aqui no Instituto Tomiotaki, de São Paulo, foi uma surpresa para mim, porque eu nem conhecia esse trabalho, nem conhecia o fotógrafo, chama-se Hiromi Nakagura, que foi, durante 5 anos, fez, acho que 2 viagens por ano, 93 a 97, com Ailton Krenak, que é um ativista, filósofo, escritor, eh, eh, líder indígena, né? E fizeram essas viagens, e aqui tem, eu fiz até um post, né? Esses aqui são os posts do Instagram, essa foto linda, maravilhosa, né? Dessas pessoas, quero dizer, essas imagens, elas têm sentido porque eles são reais. Porque se eu criar uma imagem assim no Midjourney, não quer dizer nada. É simplesmente uma coisa a mais. Agora, esse ser existe. E é a fotografia que é capaz de trazer essa situação de vida, né? Que é, quer dizer, essa imagem aqui não tem nem, não sei nem o que dizer, a beleza disso, dessa, a mãe com o filho nessa situação tão assim, né, de alegria, de beleza, de pureza. Aqui está fazendo ali uma tapioca, provavelmente, né? E interessante, né, como essas madeiras, né, são colocadas de modo radial, assim. Então, é toda uma. O que que acontece com essas imagens? Elas, sendo reais, sendo imagens de seres humanos, ela cria imediatamente um interesse, uma conexão, né? Porque o ser humano, né, nós existimos como individualidade, mas também como espécie. E cada, né, pequeno, digamos, eh, brilho da nossa espécie em situações que a gente não conhece, tal, também nos complementa, também nos traz uma outra compreensão do mundo, né? E essa imagem dos índios me fez lembrar, isso aqui foi uma exposição do Miguel Rio Branco, que eu fui há 7 anos atrás, mais ou menos, estava inaugurando aqui o Anexo Milão, uma galeria de São Paulo, e então tem várias imagens de índio aqui, mas a exposição inaugurou o Anexo Milão, um novo. Eu só quero dizer uma coisa: tem uma interpretação que é completamente diferente daquelas fotos de índio que a gente acabou de ver. Então, aqui no caso da exposição do Miguel, a gente tem uma leitura diferente. Porque aquelas fotos eh, do, do fotógrafo, deixa eu lembrar o nome dele, o Hiromi Nagakura, são lindas, interessantes, mas são documentais. E o trabalho de Miguel, ele tem uma outra leitura, é uma outra abordagem.
A exposição inaugurou Anexo Milan, um novo endereço que está a poucos metros da galeria original. E o artista Miguel Rio Branco é um artista reconhecido internacionalmente há décadas. O nome da exposição, Barro, se refere à manipulação da terra pelo homem e a todas as suas consequências. Ela abre nessa primeira sala com um grande painel onde se apresenta o confronto entre a cultura original brasileira do índio e a cultura do homem branco, representada sobretudo pela religião católica. Essa composição de imagens é realmente impressionante, introduzindo elementos da pintura clássica, da iconografia religiosa e da cultura original brasileira, onde a luz e o enquadramento exercem um papel expressivo fundamental. Nesse confronto entre culturas, quase sempre a cultura do índio, ainda que guerreiro, acaba sofrendo as piores consequências, acabando na sujeira, na miséria, e no esquecimento de tudo aquilo que a tradição desses povos podia nos levar. Esse grande mural propõe uma narrativa complexa, cruzada, um tabuleiro de relações e equivalência, onde as mais óbvias podem ser os arcos com os cabelos e os seios da Índia com os seios da imagem que está no alto à direita. Existe um grande trabalho de edição, onde as imagens dialogam entre elas para formar novos significados. A leitura desse painel, desse mural, é dramática e intensa e, ao mesmo tempo, muito bonita, muito poética. Aqui uma imagem de Serra Pelada que parece uma maquete abre nesse vazio ingresso para a segunda galeria. Eu já vi muitas fotografias de índios e chama sempre a atenção a postura do fotógrafo diante do sujeito fotografado. Muitos estão distantes, como quem ainda não estabeleceu uma relação. Outros se fascinam pela aparência, pelas cores, pela pele. No caso do Miguel, a relação dele me parece epidérmica, de alguém que chega perto, que encosta, que está ali com aquelas pessoas, olha e as mostra de modo muito respeitoso, como nesse caso onde nós temos todos esses retratos com o mesmo fundo e mudam os personagens, nós vemos individualidades e, ao mesmo tempo, um aspecto coletivo, de homens que pertencem a culturas completamente diferentes. A fotografia de Miguel Branco não é estética, ela vive da força intrínseca das suas imagens, como no caso desta Madonna em meio a uma floresta destruída, com essa criatura maravilhosa no colo. Fala por si. Fala por si, né? Eu realmente assim acho que o Miguel Rio Branco ele tem assim ele tem o reconhecimento que merece, porque realmente o trabalho é maravilhoso, um trabalho que usa a fotografia de uma maneira, com uma liberdade, com uma sensibilidade, com uma inteligência incríveis. No Clube Fotográfico tem uma entrevista muito interessante, importante, que eu fiz com ele em 2017, e onde ele fala do trabalho dele, né? Muito bem, para encerrar aqui as referências, também achei nos últimos, ontem, anteontem, um post do Claudio Erninger, onde ele mostra aqui uma imagem muito bonita da Anais Nin, a escritora, né? E com esse texto que diz o seguinte: se você não respira através do que escreve, se não chora, se não se diverte através do seu texto, se não se apaixona, não sofre, não odeia,
Então não escreva, pois a nossa cultura não precisa mais, não precisa do que você tem a dizer. Se a gente pensar nisso com relação à fotografia, né? Se você não respira através do que você fotografa, se não chora, se não se diverte através da sua imagem, se você não se apaixona, não sofre, não odeia, então não fotografe, pois nossa cultura não precisa do que você tem a mostrar. Essa é realmente a questão fundamental. Quando a gente pensa onde é que nós vamos com a fotografia nesse ano de 2024, com todo esse fuzuê da inteligência artificial e tudo mais, não vão para lugar nenhum se não tiver profundidade, se não tiver um compromisso, um propósito naquilo que você faz. Quando você fotografa. Isso quer dizer, naturalmente, assim, todo mundo faz as fotos do cotidiano, né, dos filhos, da coisa e tal, mas quando você para fotografar, para fazer alguma coisa para você, o seu comentário visual sobre o mundo, né, a sua leitura, né, o seu eu se colocar ali, se não existe essa profundidade, o que que você vai levar para os outros, né? É por isso que mostrei a coisa do Sugimoto também. Eu acho que uma pessoa que vê o próprio fazer fotográfico com aquela densidade, com aquela profundidade, ela realmente tem um compromisso bastante diferente que tem a ver com a construção do seu trabalho, né? Eu estou vendo aqui uns comentários, eu vou comentar no final, tá? Se vocês quiserem, pode colocar no chat aí, depois eu comento, para a gente não perder o fio da meada. Bom, então, acho que estamos de acordo, ficar assim, vendo tudo isso, que a fotografia é uma comunicação de seres humanos para outros seres humanos que transmite sentimentos e emoções reais, né? Acho que isso é muito importante, né? E que, ao mesmo tempo, a fotografia hoje é mais fluida, né? Ela se relaciona, através dos meios digitais, com todas as outras áreas da imagem, a começar pelo fato, por exemplo, de que quase todas as câmeras fotográficas digitais também fazem vídeo. Isso é uma pequena coisa, né? Mas é uma coisa também. Então, eu não digo que nós temos que fazer vídeo, mas a imagem hoje ela tem muitas declinações, né? A diferença, né, e eu acho que é o grande diferencial da fotografia, é que, sendo uma imagem estática, ela se presta muito para reflexão, né? Quer dizer, é uma imagem que ela está ali parada. E ela tem que ter uma qualidade muito especial para que você, no tempo, continue a olhar aquela imagem, continue a encontrar nela um sentido, né? Então, a fotografia em 2024 vai ver seus limites expandidos em todos os sentidos. Só que se você não tiver conhecimento das suas bases, daquilo que constitui o universo, né, da imagem, da fotografia, né, você não vai conseguir desfrutar todas essas possibilidades novas. Porque o que que acontece? O perigo que existe hoje e que está se revelando dia a dia, né, é que tem tanta facilidade em você produzir imagem que qualquer um faz qualquer coisa. Então, o que a gente vê é um panorama absolutamente desolador, de uma coleção de lugares comuns, de obviedades, de mediocridades, que não tem nada, não interessa nada para ninguém. Então, por isso que eu digo, é muito importante a gente ter as referências, mas as referências certas, porque outra coisa do mundo moderno contemporâneo é o seguinte: ninguém tem mais tempo para perder. O tempo tornou-se talvez uma matéria mais preciosa do que em qualquer outra época, porque antes a gente podia ficar lá, ah, não tinha televisão, então você lê um livro, vai fazer um passeio, conversa com alguém.
Hoje, praticamente, a gente não para de se ocupar com milhões de coisas que estão acontecendo a todo momento, né? Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha, então, duas preocupações. Uma preocupação é com aquilo que é uma base de conhecimento sólida para que a gente possa desfrutar daquilo que são as novas possibilidades da fotografia. E a outra coisa é conhecer o que está acontecendo para que a gente possa não se isolar desse momento que está trazendo tantas coisas novas. Mas será que tudo que é novo interessa a gente? Como é que a gente faz para entender essas coisas? Porque se você for pegar e tentar acompanhar todas as notícias que saem diariamente de inteligência artificial, você fica louco. Então, agora, eu, justamente durante o ano passado, fiquei pensando nesse negócio. Eu não sou. Quer dizer, as minhas experiências com inteligência artificial foram bastante restritas. Fiz algumas coisas assim, ensaiando uma possibilidade de imagem mais comercial, profissional, mas não é que eu pretenda me dedicar a isso, né? Como tem, por exemplo, sei lá, alguns personagens que eu entrevistei, Júnior Luz, que é um cara que fica 14, 16 horas por dia só produzindo imagens, estudando inteligência artificial. Eu, eu me interesso, mas não vou fazer isso, não é o meu interesse fundamental. Agora, então, como é que a gente faz para ter um universo de referências que possa nos guiar e, ao mesmo tempo, ter um olhar atento para o que está acontecendo? Então, é isso que eu fiquei matutando durante o ano todo e que criei uma proposta para quem está se perguntando onde é que você quer estar nesse jogo hoje, né? Então, o que que você precisa ainda aprender? O que que você sabe? O que que poderia completar o seu aprendizado, né? Quanto tempo você tem para estudar e praticar? Porque aí também você tem que ir lá e buscar. Bom, então agora como é que eu vou fazer? Eu vou assistir todos os filmes importantes, vou ver todos os fotógrafos do passado e vou, ao mesmo tempo, estudar inteligência. Ninguém tem tempo para isso. Então, o que acontece? Eu criei esse programa que chama-se Reset, que a ideia desse programa é ajudar os fotógrafos, hoje, nesse momento, a atualizar, complementar o seu aprendizado, né? E relançar a sua fotografia com, digamos assim, ponto focal no próprio trabalho. Porque essa é a questão central de todo esse projeto. De tudo que eu já fiz até hoje, nesse sentido de ensinar, de falar sobre fotografia, a coisa que mais deu resultado positivo, e eu posso dizer que 100% dos casos, foi a mentoria. Por quê? Quando eu trabalho fazendo uma mentoria, eu não estou ensinando novas coisas para ninguém, mas eu estou trabalhando em cima da produção individual de cada um e dando um feedback para essa pessoa, dizendo: olha, é o seguinte, de tudo que você mostrou, acho que isso aqui tem sentido, você devia investir aqui, deixa isso, porque isso não é seu, caminha por aqui, sabe, dá uma visão de fora que muitas vezes a gente não consegue ter sobre o próprio trabalho, né? Mas dentro do contexto de um universo da fotografia, né? E isso tem feito realmente assim, acho que assim, é a minha grande satisfação. E eu acho que é o que mais pode ajudar a queimar etapas, a você deixar de perder, às vezes, anos ali patinando para resolver, e faz aqui, faz um curso ali, faz uma coisa ali, faz. É muito objetivo, é muito direto e dá resultado. Então, eu pensei nesse projeto de fazer uma mentoria breve que é uma análise do seu processo, com uma entrevista personalizada, que eu
e através de um vídeo gravado que depois fica para você. E 4 semanas de acompanhamento online. São 4 reuniões. Então, primeiro essa entrevista, que vai orientar todo um reset do seu trabalho. E depois um acompanhamento de 4 semanas para isso. Ao mesmo tempo, para que a gente possa se atualizar sobre inteligência artificial sem enlouquecer, eu tenho esse meu amigo italiano, que é um professor de universidade lá, um cara que eu conheço há 30 anos, fizemos muitas coisas juntas, e que ele trabalha com imagem durante todo esse tempo, mas sempre assim, um pouco na vanguarda. Ele não é um fotógrafo, mas ele é alguém que dá suporte para fotógrafos, que é consultor da Apple, enfim, é um cara que tem sempre uma profundidade e uma qualidade de informação que é admirável. Então, o que que acontece? Ele criou uma revista de inteligência artificial. E ele, como morou um tempo no Brasil, ele quer ter uma edição brasileira, então agora nós estamos lançando, daqui a pouco tempo, pouquíssimos dias, uma edição brasileira dessa revista. Então, eu pensei que dentro desse projeto quero dar pelo menos uma assinatura do primeiro mês para que a pessoa que entre no projeto possa entender se isso vai servir para ela. A revista ela é trimestral, mas ela traz uma newsletter semanal com atualização de tudo que está acontecendo. Só que não é assim, ó, saiu isso, saiu aquilo. Não, ele vai lá, tem um programa que custa, só para você experimentar, 45 € para você provar. Ele vai lá, compra, prova, experimenta, diz assim, ó, funciona assim, assim, assim. Se você quiser... Então, porque, por exemplo, um dos problemas que acontece com a inteligência artificial é que as imagens são muito pequenas. Então, tem programas hoje para fazer ampliação de imagens que são sensacionais. Agora, tudo isso é impossível da gente ficar vendo, testando, comprando. Então, ele faz. E isso, para mim, é assim: eu quase que egoisticamente estou trazendo essa revista para o Brasil porque ela resolve um problema meu. Porque eu me interesso por isso e quero informação de qualidade e profundidade sem perder dias infinitos para entender isso. Então, ele traz tudo mastigado, mostrando resultados, como é que funciona, o que está acontecendo, enfim, algo que vale muito a pena. Para dar suporte, que é justamente essa coisa de complementar o aprendizado, a minha formação foi cheia de lacunas. Então, eu não sei de vocês, mas eu tive que, durante muitos anos, trabalhar para entender aquilo que é efetivamente importante de conhecimento para um fotógrafo. Eu coloquei tudo nesse curso que chama-se A Linguagem do Olhar, que desenvolve muitos temas assim com relação à linguagem visual, como é que a fotografia se relaciona com a produção de imagem, né? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o primeiro homem desenhou na caverna. Isso é o começo de um processo que veio acontecer na fotografia e que está indo para outro lugar agora. Quando a gente vê a fotografia dentro de uma perspectiva histórica, que é ligada com a pintura, com o cinema, com as artes plásticas, a gente começa a entender que esse é um universo muito grande, onde a gente tem a nossa maneira de operar, né? Então, eu vou falar, aqui eu falo nesse curso sobre os grandes fotógrafos de preto e branco, grandes fotógrafos em cor, sobre técnica fotográfica, mas não, eu não estou ensinando o que é diafragma, eu estou falando de outras coisas, por exemplo, baseado nos livros do Ansel Adams, que são os livros mais interessantes, importantes que se fizeram até hoje de técnica fotográfica. Quer dizer, também o pensamento fotográfico, né? Quais foram os pensadores e quais são as ideias né, de base mais importantes para que você possa entender o que é a fotografia, né? E, além desse curso, eu estou colocando nesse pacote, digamos assim, outro curso que chama-se Fotógrafo Autor, que praticamente nasceu de um workshop, né? Onde eu vou justamente provocar ali uma reação para que você crie e observe a sua criação, né? Então,
Os dois cursos também têm comunidades dentro do Instagram, do Facebook, onde você pode se confrontar. Você posta uma imagem, você vê as outras pessoas, dezenas de outras imagens que já pensaram a mesma coisa, e para você ver o seu resultado junto, que é uma coisa legal. Então, aqui nós temos esses temas. Aqui, a morte da fotografia é uma provocação que foi feita através até de uma declaração do Sugimoto anos atrás e do próprio Sebastião Salgado, né? A linguagem fotográfica, o que é autoria, criatividade, enfim. Além disso, ainda tem uma assinatura anual do Clube Photoweb, que são essas lives quinzenais gravadas, mas não só. Você tem acesso a dezenas de outras entrevistas que já foram feitas e vídeos exclusivos, uma comunidade no WhatsApp e descontos especiais nos eventos que a Photoweb Academy promove. Bom, por que eu fiz isso? Fiz isso para que quem tiver, nesse momento, interessado em dar um reset na sua fotografia e começar esse ano de uma maneira produtiva, assertiva, tendo clareza daquilo que quer fazer, produzir, isso aqui, para mim, é o máximo que eu posso oferecer. Essa oferta vale por poucos dias, porque vai começar agora no começo de fevereiro, e recapitulando, ela inclui uma mentoria de 4 semanas, acesso por um ano aos cursos da linguagem do olhar, fotógrafo-autor, uma assinatura anual do Clube Photoweb e a revista iWay, um mês grátis e 40% de desconto nas próximas edições. Tudo isso colocado junto custaria R$ 4.200. Na verdade, eu estou oferecendo essa oportunidade de você fazer tudo isso por R$ 2.000, ou 12 de R$ 200. Eu acho que, assim, para mim, eu acho que é assim, o que eu gostaria de ter se eu fosse um fotógrafo que hoje está se confrontando com esse mundo do jeito que ele está, né? Então, eu peço que vocês reflitam sobre isso, pensem nessa possibilidade, porque é uma oportunidade única, ela vai durar pouco tempo e esses preços eles nunca mais vão se repetir, porque é uma coisa que realmente eu fiz no final do ano passado. Vou colocar aqui no chat o link, né, para quem estiver interessado, e para a inscrição. Então, o Reset é esse projeto. Eu espero que vocês, se estiverem nesse momento, se decidam a participar, porque ele realmente traz eu acho que assim, tudo que eu acho de fundamental para que você possa realmente se atualizar e garantir que você vai passar um ano assim com tudo que você precisa do ponto de vista de informação, de qualidade, de suporte e de consciência sobre o próprio trabalho, que é a coisa mais importante, né? Não, o Antônio está me perguntando se essa é a única forma de mentoria que eu estou oferecendo em 2000. Não, não é, Antônio. Isso aqui, essa é a mentoria que está incluída nesse pacote do Reset. É uma mentoria básica para que eu possa dar uma fazer uma análise do trabalho de cada um, mas ela não é uma mentoria como as mentorias que você já fez, que é uma mentoria mais profunda, onde eu vou acompanhar seu trabalho por 3 meses ou 6 meses, essa outra mentoria. Mas é uma primeira mentoria para quem ainda não pôde fazer a mentoria, que eu estou oferecendo praticamente grátis, né? Por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso para quem justamente esteja nesse momento, né, de um compromisso maior com a sua fotografia, e para que eu possa oferecer a mentoria para que a pessoa possa experimentar o que é esse processo, o que é a qualidade desses conteúdos que eu estou colocando aqui dentro,
para que a gente possa começar um projeto de trabalho junto. O Antônio Mozeto, que está aqui, né, que fez essa pergunta, já, já fez mais de uma mentoria comigo. Acabamos de fazer um livro muito bonito, muito interessante, que ele editou agora, e vamos, espero, né, continuar aí o nosso projeto dentro de uma próxima mentoria, que vai estar abrindo daqui a pouquinho. Na verdade, essa outra mentoria, essa outra possibilidade de mentoria, ela já está aberta. Só que não vai começar agora, vai começar entre fevereiro e março, né? Só que o Reset é um pacote. O Reset é um pacote que justamente chama-se assim porque é para dar um restart no processo de cada um, né? Bom, deixa eu responder um pouquinho aqui as outras questões. O Leonan está dizendo assim que a posição desde o início da popularização da inteligência artificial é que estamos acessando apenas a periferia do que está sendo desenvolvido, porque é lançado na imagem, cinema, música, para que não tenhamos curiosidade para saber o que está lá na ponta, é a real aplicabilidade. Ela tem esse grau de investimento bilionários porque aqueles menos de 10% que detêm quase 80% da renda mundial têm planos de uma nova era capitalista. Bom, aqui você está colocando aqui uma coisa bastante extensa, né? Só que eu estou lendo aqui rapidamente para não. Deixa eu ver, artesanal. Então, basicamente está dizendo, sim, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que abriu-se uma fronteira, fala-se já para a próxima década de movimentos na casa dos trilhões de dólares em torno da inteligência artificial. Porque basta abrir o jornal todo dia, você vai perceber por quê. São 1.000 as aplicações, né, que existem, e nesse borbulhar de tanta informação, vão surgindo coisas interessantes, outras menos interessantes. Uma coisa aqui que é muito legal, que no dia seguinte o cara já faliu, outro que está seguindo avante, outro que... acabaram de lançar, a Apple acabou de lançar o óculos inteligente dela, que custa $3.500, e que, segundo o meu parceiro lá da iWay, da revista de inteligência artificial, é o que vai assim nortear o que será o futuro da nossa relação com a imagem, com a máquina, tal, porque são óculos que têm assim acho que resolução acho que de 8K, uma coisa assim impressionante. E com um sistema de som, com todo o negócio, é todo um. Não é que nem o óculos da Meta, né? É muito mais sofisticado. É algo que, por exemplo, pode projetar numa sala, você está olhando o que está dentro de uma sala, e ele constrói dentro dessa sala, ele escaneia a sala e constrói outras coisas dentro. E isso você vai falando, e ele vai entendendo e vai fazendo, né? Você pode fazer qualquer coisa, ver coisas que. Então, é, ainda é caro, ainda é incompleto, mas algo que é um futuro que está se desenhando, que talvez também, para falar a verdade, olha, ele não se cumpra exatamente do jeito que a gente está esperando, né? Quem já fez o meu curso A Linguagem do Olhar, vai ver que lá, logo no começo, tem uma aula que eu falo do futuro, né? Imagem hoje, liberdade de causa. Onde já tem, isso foi gravado uns 4 anos atrás, ou 5, já tem óculos inteligente, 3D, mapping, toda uma coisa que está acontecendo e que aconteceu com a imagem, que aconteceria depois, já aconteceu, mas que você fala assim, o futuro vai ser assim. Não, isso já mudou, agora já tem outras coisas, né, que vão acontecendo e vão ficando também um momento ali que...
Mas, bom, aqui o Antônio está dizendo que o Miguel é o artista brasileiro, talvez no mundo, que mais consegue se expressar em seus livros e mostras, através do diálogo entre suas fotografias, díticos, trípticos e políticos. Essa citação, com uma foto dela, a escritora entendia que o que é ser fotógrafo. Se você não respira através, escreve, não chora, não. É, exatamente. É um post como eu falei, do Cláudio, né? Cláudio Egger. Falar um pouco da mentoria estendida. Bom, a mentoria estendida é um processo mais profundo, né? A mentoria estendida ela é um processo onde eu tenho duas entrevistas individuais, né? Nesse caso aqui, na mentoria do Reset, você preenche um formulário e a gente tem uma entrevista e depois essa devolução, né, da entrevista em vídeo fica com você. No começo era só um formulário através do formulário eu dava uma resposta em vídeo, mas agora eu tô abrindo também para fazer uma pequena entrevista para que a gente você possa ter a experiência, né, de enfim, de trabalhar junto comigo em cima do seu projeto fotográfico. A mentoria estendida tem um prazo e um outro respiro. São dois encontros, um no começo, um outro a definir, ou no final, ou no meio. E ela é pensada para acompanhar um projeto de um fotógrafo, dos fotógrafos que participam na mentoria. Então, nós temos esses dois momentos que são individuais e tem encontros quinzenais com um grupo de mentoria que pode ser trimestral ou pode ser semestral. Depende do respiro, do tamanho do projeto de cada um. Isso é o que são essas duas possibilidades que estão também começando. Para quem quiser pensar nisso, pode me mandar uma mensagem através de qualquer canal aí da Photoweb Academy ou através do próprio WhatsApp, né? Ou do e-mail para conversar um pouco e enfim, entender qual é o seu momento e qual é a coisa mais adequada, né? Então, mais alguém tem alguma questão? Gostaria de falar alguma coisa? Eu vou perguntar, por favor, qual é o melhor meio para a gente entrar em contato para saber das opções? Por exemplo, eu quero fazer algo, mas eu não sei se para o meu momento, aquilo que eu já estou em processo, se é melhor esse projeto que você apresenta hoje, dessa mentoria, ou se seriam outras. Então, eu queria ter mais informações a respeito desse conjunto seu, para eu poder me situar. Então, olha, Luciana, pode ser através do WhatsApp, se você achar fácil. Você tem o WhatsApp da Photoweb Academy? Eu recebo, eu acho, mas de qualquer forma seria bom eu anotar aqui para confirmar. Tá, deixa, Eu eu- deixa eu passar para recebendo você. por e-mail. Então, como é que eu posso passar para você? Posso passar agora, mas posso passar. E também, Hã? se você achar mais oportuno, passar por e-mail. Então, ó, tem aqui Posso passar por e-mail. Você quer colocar seu e-mail aqui? Coloque. O Leonan está dizendo aqui. Eu fiz a linguagem do olhar, mas tinha acabado a fase crítica da pandemia, 2 anos saindo só para o meu aproveitamento na linguagem do olhar foi baixo. Devido ao cansaço físico do tratamento, penso na imagem, mas especialmente porque estava muito cansado do virtual. Penso na imagem e inteligência artificial, mas não consigo me posicionar nisso ainda. Uma mentoria presencial me atrai muito, mas esses 3 anos em casa me deixaram quase falido. Putz, é duro, né? Porque esse negócio da pandemia acabou com a saúde e com a nossa finanças também. Mas pensa, olha, sinceramente,
essa oferta que eu estou fazendo aqui no Reset, ela é, assim, eu quando olho quase me arrependo, porque é muita coisa. É, é um, a gente fazer fotografia não é uma coisa que custe pouco, né? Você vê quanto custa até um celular hoje, um médio, né? Uma coisa, uma barbaridade. Então, eu acho que pensa aí, porque, por exemplo, se você parcelar, são 12 de R$ 200. Eu acho que é um investimento razoável para você ter um trabalho direto em cima do seu projeto comigo e mais todo esse acesso por um ano, né? Então, acho que porque tem dois movimentos, né? Por que que eu estou dando os cursos com acesso por um ano? Porque aí você pode, com calma, né, estudar, se desenvolver, ver aquilo que interessa mais de eh, cada possibilidade, né, de aprendizado aqui, e, ao mesmo tempo, começar já um processo de revisão do seu trabalho comigo e de informação sobre inteligência artificial com a revista, com essas newsletters semanais que vão vir através da iWay que vão resolver o problema da inteligência artificial. Não precisa ficar lendo mais nada sobre isso, porque tem lá uma pessoa, um grupo na Itália que está estudando, filtrando, experimentando, fazendo isso o tempo inteiro, e te devolve isso mastigado, que é uma coisa que é assim, inestimável como valor, porque o que acontece hoje? A gente sofre de excesso de informação, mas não é uma informação de qualidade. Quer dizer, não estou criticando ninguém, mas estou dizendo que a maioria das coisas que a gente vê hoje na internet é de um nível muito raso. Eh, então, um minutinho só. Tá. Ah, eu não consigo copiar, olha só. Eu estou tentando copiar aqui o e-mail do Cineia e esse. Tá, mas eu vou guardar aqui, eu vou mandar para você, Lucinéia. Daqui a pouquinho já te mando o nosso Obrigada. WhatsApp. Então, eu estava dizendo que por esse valor, a gente tem uma quantidade de informação aqui que acho que a minha ideia justamente era essa. Então, olha, para esse ano eu vou resolver o problema da sua fotografia, entendeu? Vou te ajudar a resolver o problema da sua fotografia. Digo assim, a questão de ter uma avaliação, de se localizar, de tomar uma posição de clareza maior com relação ao seu trabalho e de, durante o ano, ir aperfeiçoando isso, mas com um restart já imediato, de começar agora e rever o trabalho e ter 4 semanas ali que... A coisa da mentoria é interessante porque ela te obriga a ter uma disciplina de olhar para o seu trabalho. É que nem no analista, entendeu? Por que que o analista, não, independentemente se é bom ou ruim, você para aquele momento, aquela hora ali, você vai lá e senta e fala, bom, agora eu vou pensar na minha vida. Então, com a mentoria, você fala assim, bom, eu tenho que, para a semana que vem, preparar isso, isso e isso. Então, você dá uma conectada real naquilo que você faz, porque a gente tem esse problema de procrastinação que é terrível, né? Sabe aquela coisa? Ah, vou começar a dieta segunda-feira, eu vou fazer isso mês que vem, eu vou... Às vezes você deixa para amanhã, amanhã nunca, né? O tempo vai passando. Então, a ideia é justamente começar com a mentoria por isso, e depois dar esse suporte, e eventualmente depois fazer outros projetos de mentoria, mas essa oportunidade de fazer essa mentoria breve agora é uma oportunidade que eu acho que vale a pena pensar e aproveitar. Deixa eu ver aqui. Gente, então mais alguma dúvida, alguma questão? Então, vou ficando por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Eh,
Espero que tenha sido útil. Depois eu vou dar o link da gravação para quem quiser depois rever, né? E é isso. Minha mensagem, minha sugestão aí justamente é essa: emocionem-se, porque é isso que move, a, que dá força para as nossas atitudes, para as nossas ações, né? Então é isso aí. Boa Obrigado noite, a Roberto. todos Obrigada. e até a próxima. Obrigado, Roberto. Até. Obrigada, Roberto.